Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lar dos Contos e eu trago para vocês mais uma parte da história da Lariete e do Duque. Então se você gosta muito do canal e quiser me apoiar para continuar trazendo vídeos, não se esqueça de deixar o gostei nesse vídeo e se você não for inscrito, chegou aqui agora, se inscreve, você não tem nada a perder, só ganhar. É isso, hypa muito o vídeo aí também, comenta bastante, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então o Duque chamou a Lariete para ir para o festival com ele e ela pergunta se ele está se sentindo curado o suficiente para poder ir, né? Ele diz que está ótimo, mas o Ahmed, ele se intromete na conversa e corta o barato dos dois. Festival? Que festival? Você não vai para festival nenhum. O médico falou que você tem que descansar, entendeu? Porque você tá muito ferido, você pode infeccionar suas feridas se você sair para negócio de encontro de festival. Ele só queria atrapalhar o date mesmo da Lariete e do Duque. Nem parece que um dia atrás ele tava louco para Lariete ficar aí no festival, né? Ah, aproveita que você tá aqui e vai no festival. Aí agora só porque o Duque chegou, ele não quer mais que fique ninguém no festival. Ele ainda fala assim, ó, só descansa e te manda daqui. Assim que você se curar e os portões se abrir, você já pode, ó, picar a mula. Rapaz, tá certo isso? Que ódio, capeta. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Aí ela tenta consolar ele e fala assim, não, vai ficar de boa, pelo menos a gente vai ficar aqui, ó, só nós dois, juntinhos, sem ninguém para atrapalhar. Aí, pessoal, se passam os dias, o Duque se recupera e os portões se abrem. E o Ahmed, né, gente, ó, bem saudável, graças a Deus. Essa imagem não tem relevância no resumo, mas eu queria mostrar pra vocês. Enquanto eles se despedem, a Lariete começa a perceber que os funcionários do Duque estão cochichando alguma coisa. Chegam na mansão e são recebidos pelos empregados. Mas Lariete está sentindo uma tensão estranha no ar por parte dos funcionários. Melissa está descansando no bar tomando tomando todas. Ela escuta os soldados reclamando que já foi cansativo ir pra guerra e ainda por cima eles tiveram que ir atrás da Lariete. Estão achando ruim, reclamando que fizeram favor não, né? Porque o Duque tá pagando eles porque eles trabalham pro Duque. Eles ainda ficam falando que a Lariete abandonou o Duque pra arranjar outro homem, mas aí não deu certo. Meu Deus, que povo fofoqueiro, né? Mas aí não deu certo, aí ela voltou porque vai ser duquesa, não sei o que, interesseira. Aí a Melissa chega, pá, bate o copo na mesa. Vocês estão reclamando de fazer um favor não, que vocês trabalham pra ele, pro Duque que fez tanto por vocês e vocês reclamando. Aí chega o Gerard e começa a acalmar ela e tal. Enfim, eles têm uma ceninha fofa, parece que eles vão ser um casal, hein? O mordomo então tá explicando pros empregados que a Lady Lariete voltou e que ela vai ficar num quarto de hóspedes. E aí ele pergunta quem das empregadas vai querer, né, servir a ela. E todas ficam em silêncio. Aí ele ainda debocha. Ai, nossa, eu tomei um ranço desse mordomo. Aí ele debocha e ele fala assim, ela que procurou isso pra ela mesmo. Vamos ver o que ela vai fazer agora, porque ninguém quer servir a ela. Gente, que absurdo. Ai, o Duque tem que demitir todo mundo. Primeiro, porque ela não tinha que perguntar, né? Tinha que ordenar. Você vai cuidar da Lariete, pronto. Porque quem paga o seu salário é o namorado dela, então... Mas eu acho que ele já fez assim de propósito, porque ele sabia que ninguém ia querer. Tipo, o Duque que foi o mais ferido já perdoou e todo mundo se doendo com isso. Tá, tipo... Por que você tá ligando? E se eles se importam tanto assim com o Duque, eles deviam ser gratos a Lariete, porque ele não vivia, ele era um morto em vida. E ela curou ele, deu vida pra ele, deu esperança, fez ele se abrir, deu tudo pra ele. Tudo mesmo, literalmente ela deu. Então, pra finalizar o capítulo, nós vemos a Lariete tocando o sino dos empregados para chamando os empregados e ninguém aparece e ela tá claramente passando mal. Ninguém veio ajudar ela, então ela passou mal a noite toda sozinha e ela se lembra de que na casa dela, na mansão de Blanche, era pior ainda. Então ela tenta se convencer de que nem liga pra isso porque ela já sofreu pior lá na casa dela. Quando o Duque chega no quarto dela no outro dia, encontra ela dentro da banheira, jogada, desmaiada. Ele percebe que o quarto dela tá uma bagunça, ou seja, ninguém foi limpar. Ele pergunta pro mordomo porque nenhuma empregada tá sendo empregada pessoal da Lariete. O mordomo explica que apesar deles serem gratos pela Lariete ter salvo a vida do Duque, eles estão muito chateados com ela porque viu o sofrimento dele. O mordomo ainda fala que ela não merece voltar para aquela casa e que seria melhor se ele, agora que ele tá curado, arranjar uma outra noiva. Uma noiva mais adequada. Só na cabeça dele, né? Pra ele dizer, que apesar de sermos gratos, não é grato não. Porque por causa de uma coisa, ele nem sabe o motivo que levou ela a fugir, nem procura saber. Tá julgando a mulher e ainda já quer arranjar uma substituta pra ela, ver se pode. Aquele assistente do Doha visita ela e diz que é só
tipo um resfriadinho que ela só precisa descansar que vai ficar bem. O Duque fica se culpando porque ele não percebeu que ela estava doente. Ele tá preocupado como que ele vai resolver essa situação porque ele não sabe lidar com gente, com pessoas. Ele pensa que como gerenciar pessoas é difícil. Ele pensa até em demitir todo mundo e contratar outros, mas vai dar muito trabalho para treinar esses novos empregados. Eu não entendo porque em todas as histórias é assim, gente, só é falta de comunicação, porque eu acho que uma saída muito fácil pra tudo isso era apenas ele chamar todo mundo, todos os empregados, reunir todo mundo ali com ele, a Lariete, e explicar toda a situação, o motivo dela ter fugido, e tudo se resolveria ali. Mas como tem que ter enrolação pra ter mais e mais capítulos, né, porque pra mim isso aí é aquele momento quando a história já não tem mais pra onde ir, que aí fica enchendo a linguiça, inventando história onde não tem mais. No final das contas, o Duque pensa, nossa, como eu queria saber lidar com as pessoas assim como o Lorde de Asta sabe fazer isso. Aí ele se lembra que comprou uma ferramenta de comunicação mágica. Basicamente ele chama lá o Ahmed pelo zap para conversar. Lariete finalmente acorda de seu descanso e percebe que o quarto dela foi arrumado. Ela sabia que ia ser um pouco difícil essa volta dela, mas não pensou que ia ser tão complicado assim, né? Até porque esse povo tá indo longe demais sem motivo algum, gente. De repente ela é puxada pelo Duque para um abraço e ela percebe que ele dormiu ali do lado dela. Ela pergunta, por que você tá fazendo aqui? Quem te deu autorização pra você dormir aqui? Adorando a situação, claro, ela fala isso na brincadeira. Ele pede desculpas, diz que se sente culpado por ter negligenciado ela, né, porque ela ficou doente e ele nem viu. E também pede desculpa por toda essa situação que os empregados tá fazendo ela passar. Ela diz que ele não deve se preocupar com isso, porque ela mesma tem que resolver essa situação e ela vai resolver. Ela pensa que mesmo se casando com ele, ela precisa arranjar um jeito de conseguir influência, né, por ela própria. Dela provar que ela é capaz de ser alguém sozinha pra poder casar com o Duque e ninguém ficar pensando que ela tá com ele por puro interesse. E como eu disse, isso tudo aqui é uma grande enrolação, porque bastava eles se comunicarem com todo mundo ali e esse plot chatíssimo acabava em um instante. Aí agora, gente, eu tô quase dropando manhwa de novo, porque esse plot tá muito chato. O que tá salvando são as cenas românticas do Duque da Lariete, né, que tá só o ouro. Se não fosse isso, eu dropava com gosto, porque tá... Você sabia que eu tenho um canal de games? Se você quiser me acompanhar jogando alguns jogos bem legais, é só você acessar o link na descrição e se inscrever lá. Assim como o Duque, a Lariete também acha que ela não é muito boa assim em lidar com as pessoas, mas ela diz que é muito boa em fazer coisas, né, em ser prestativa. Então ela vai se utilizar disso para tentar conquistar a confiança novamente das pessoas. Então ela vai até o mordomo e pergunta se ele precisa de ajuda com as papeladas ali do ducado. Enquanto a Lariete tá dando os pulos dela para resolver essa situação, o Duque também tá dando os pulos dele. Ele foi falar com o imperador. O imperador elogia ele pelas conquistas que ele teve durante a guerra e oferece para ele se casar com a princesa. Aí a princesa, ai pai, pelo amor de Deus, não me mete nisso. Mas aí o Duque diz que recusa educadamente, mas que não vai poder se casar com ela porque ele já tem outra pessoa em mente. Algumas horas antes, lembra que eu falei que o Duque lembrou da ferramenta mágica de comunicação? Então, ele ligou pro Ahmed e pediu ajuda para poder resolver essa situação com os empregados. Então, o Ahmed deu 2 conselhos para ele. Primeiro, mostrar o quanto ela pode ser útil naquela casa. E segundo, se casar com ela para que a posição de poder dela fique solidificada. Então, por isso que o Duque foi falar com o imperador. Ele foi dizer que ele tem uma noiva em mente, que ele quer se casar, que é a Lariete. Todos começam a comentar, né? A noiva dele é a Lariete, a única herdeira da família Blanche, que foi arruinada, a família Blanche, enfim. A Lariete termina de organizar a papelada lá com o mordomo e ela também dá umas ideias do que poderia ou não ser feito. E são umas ideias assim, bem pertinentes que eu não vou entrar a fundo agora porque não importa pra nós aqui. O mordomo elogia ela pelo bom trabalho e ela diz a ele que ela era a pessoa que costumava cuidar das finanças lá da casa de Blanche, né? Só que ninguém sabia disso porque ela não falava pra ninguém. O mordomo começa a se lembrar de como era a família dela, né? Sempre extravagante e snob. E ele percebeu que a Lariete era sempre excluída dessa família, né? Ela raramente aparecia em bailes e jantares, essas coisas. Então ele começou a pensar que talvez ela fosse maltratada pela própria família também. A partir daí ele já começa a sentir pena, né?
No final das contas, essa tarde serviu para eles se reconciliarem, porque a Lariete elogiou ele também, pediu desculpas e contou toda a verdade, o motivo de ter fugido da doença terminal, contou toda a história para o mordomo. No final das contas, ele perdoou ela e começou a chorar, e ela que teve que consolar ele. E ele ficou decidido que ia botar todos aqueles empregados na linha para tratar ela bem. O Duque finalmente chega em casa e, para surpresa dele, Lariete que estava esperando na porta. Eu acho que ele tá aliviado por chegar em casa e ela não ter fugido. Então nós vemos que um tempo antes o Duque estava falando com a princesa sobre pedir a mão da Lariete em casamento. Ele pediu a ajuda dela porque ele não sabe como fazer isso. Ai, gente, finalmente estava demorando. Eu espero que não enrole muito esse pedido. Voltando pro Duque em casa, ele já chega assim, né? Eu quero te possuir. Quero você todinha pra mim. Uma breve pausa para pedir para vocês serem membros aqui do canal. Se você tiver um dinheirinho extra e quiser ajudar o canal sendo membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos e outros benefícios que é só você olhar aqui na descrição. Um agradecimento especial para Bia Soares, um dos primeiros membros aqui do canal. Quanto mais membros o canal tiver, mais eu vou poder focar apenas nele e trazer mais vídeos. Então, muito obrigada pelo apoio. Aí eles estão lá no bem bom, né? Ai, gente, esse marrom aqui toda hora eu saio pra olhar a classificação indicativa, porque não é possível. Olha aí. Ele pergunta se ela já se sente bem o suficiente, né? Forte o suficiente. Então ela sussurra no ouvido dele e se sente bem o suficiente para ter um filho dele. Aí o Duque foi no céu e voltou, né? No dia seguinte, as amigas da Lariete foram visitar ela e ela fica bem felizinha. Lariete então decide contar toda a história que aconteceu, da viagem, da doença terminal, tudo pras amigas. E no final, ela recebe todo o carinho e apoio vindo delas. Lariete pensou que elas iam ficar bravas ou algo assim, mas elas foram super compreensivas. A amiga ruiva, que eu já esqueci o nome há muito tempo atrás, ela disse que entende Lariete, afinal, tava lidando com muitas coisas, né? Até mesmo com os rumores da família Blanche estar sendo arruinada e tal. A princesa interrompe aquele papo de família Blanche, não sei o que, e pergunta a ela na lata se ela quer se casar com o Duque. A princesa, né, como sempre, bem sutil, igual um elefante. A Lariete fala, eu quero. Tô querendo sim casar com ele. Aí a princesa pergunta, e como é que você quer que seja esse pedido? Ai, como ela disfarça, gente. E o pior é que a Lariete nem para se tocar, né? Que o Duque talvez tenha pedido ajuda a ela, mas vamos relevar, porque a Lariete esses tempos tá meio ruinzinho da cabeça, não tá raciocinando nada. Ela diz que nunca pensou sobre isso, mas ela sabe como ela não quer que seja. Ela só não quer que seja muito extravagante. Aí Lariete volta pro assunto da família Blanche. Ela quer saber sobre os rumores. Depois do bate-papo que ela tem com as amigas, ela tá numa sala sozinha, né? Só com as empregadas que estão olhando ainda pra ela com cara de bunda. Enfim, Lariete começa a pensar sobre o ducado de Blanche, sobre a família dela, sobre o tio dela tá sendo temporariamente o chefe da casa Blanche. Ela fica pensando em quem será que ele vai nomear como cuidador, né? Como o chefe da família Blanche agora. Gente, vocês acreditam que ainda ela pensa que ela pode ser a culpada da ruína da família dela? Filha, eles se arruinaram sozinhos porque eles não valiam um tostão furado. Ela sente falta também do Duque porque ultimamente ele tá trabalhando muito, chegando muito tarde em casa, ela quase não vê ele. Ela também pensa que pode ter assustado ele quando disse que poderia ter um filho dele. O Duque pergunta para a princesa se ela conseguiu descobrir como que a Lariete quer ser pedida em casamento. Ela disse para ele que a Lariete só não quer que seja um pedido extravagante, tipo uma carruagem com flores gigantes, né? Ó, um carro de som falando está passando na sua rua o carro do amor. Aí o Duque fica sem graça porque era justamente isso que ele tava planejando. A princesa também sugere que ele contrate a antiga empregada dela lá da Casa Blanche, que ela gosta bastante, a Ana. Vocês lembram da Ana, gente? Aquela que ela levou pra comer bolo? Foi lá no comecinho numa rua. Ela também sugere que ele contrate o mago, que a Lariete conhecia também lá da casa dela, que ela gosta muito dele. O Duque agradece as dicas e pergunta pra ela, mas você não tá precisando desse mago também, não? Aí ela pergunta, você já sabe, né? Aí ele diz, eu já sei. E eu lendo, perdido, sem saber de nada que ele estava falando. Mas pelo que eu entendi, a princesa tá armando um plano pra tomar o poder. Aí ela pergunta se o Duque vai apoiar ela. Aí ele diz, eu vou pensar. Eita, ele basicamente a gente é amigo, mas nem tanto. Aí a princesa, tá bom, eu entendo. Enquanto isso, Lariete está preparando uma surpresinha para o Duque. E bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Logo mais eu trago a próxima parte dessa história que está acabando com a minha cabeça.